Caso isso não apareça, pensando no mercado nacional, Flamengo, pela grana envolvida, não de salário, de potencial no projeto, de investimento de jogadores, é um grande chamariz. Tem essa questão desse histórico recente de moer técnicos e uma diretoria, uma questão política que talvez o Tite possa olhar e falar, não me interessa. Mas entre o pró, da grana, do projeto e o contra, que é essa efervescência, você acha que pesaria o que mais para o Tite? Se não houvesse... Após Sampaoli conseguir perder mais um título aí com o Flamengo, né, nessa atual temporada, né, de 2023, a famosa Copa do Brasil, que era o único título, vamos dizer assim, que restava ao Flamengo. Obviamente que o Sampaoli não pensa em demitir. O Landi já se prontificou de demitir o Sampaoli, né? Só falta assinar os termos lá de rescisão de contrato, quanto que deve pagar e essas coisas aí, né? E o nome da vez, né? Ou a bola da vez no Flamengo atualmente é o famoso Tite, né? Adenor, famoso Tite para comandar esse Flamengo para 2024. E, de acordo com o Globo Esporte, né, a diretoria do Flamengo quer que o Tite comanda o time ainda nessa temporada de 2023, né, o mais rápido possível, né. A pergunta é o seguinte, será que o Tite aceita vir para treinar o Flamengo? Ou agora, ou em janeiro do ano que vem, né? Eis a pergunta. Eu tenho certeza que a torcida do Flamengo não é muito fã do Tite, né, mas podemos dizer que ele é um bom técnico sim, mas não se encaixa, vamos dizer assim, nos padrões do Flamengo, a forma de jogar do Flamengo, né? Mas eu quero saber a tua opinião, deixa a tua opinião aqui, é bastante importante, seu like também ajuda demais, e vambora, mais um debate nação, vambora? E a discussão do futuro, Breiler Pires, por que, na sua opinião, não deu certo? Então, o Flamengo, para mim, é disparado o pior trabalho do Sampaoli no Brasil. Ele não conseguiu entregar o que entregou com menos elenco em outros clubes, tanto no Santos quanto no Atlético. Ele fez mais, ele deixou legado no Flamengo. Não há o que dizer do trabalho do Sampaoli, o que deixou, algo que possa ser aproveitado pelo próximo treinador. Então é um trabalho muito frustrante, sim, mas há uma responsabilidade grande da diretoria, porque antes do Sampaoli, o trabalho já era mal executado. O Vitor Pereira não conseguiu também. Assim como o Paulo Souza, assim o Dorival consegue num cenário absolutamente atípico, indo mais para o lado pessoal, tentando ganhar a confiança dos jogadores, mas era um Flamengo que já dava sinais de desgaste de modelo de gestão do futebol. Então esse é o problema crônico. Enquanto o Flamengo tapar o sol com a peneira, acreditar que o problema está no banco de reservas, que o problema é o treinador, ele vai continuar andando em círculos. Então o Sampaoli, naturalmente, pelo nome que tem, pela grande aposta que foi feita, tende a acomodar essas críticas, a concentrar esse canhão que agora vai procurar um culpado, mas a torcida do Flamengo já identificou isso, a grande responsabilidade da diretoria que continua tendo um modelo amador na sua gestão de futebol. Quero chover também, André, mas antes nós vamos colocar aqui o que foi feito de apuração do GE.com sobre a declaração ali naquele pós-jogo no vestiário. O Sampaoli teria dito, de acordo com a reportagem do GE, vocês não souberam me aproveitar e eu não soube aproveitá-los. E é uma frase que a gente parece uma frase muito conectada com o que a gente via, né? Dele, do ponto de vista dele, e ao mesmo tempo de talvez uma não acreditar no trabalho dele por parte dos jogadores. Você acha que tem disso no desfecho não favorável do Flamengo nessa passagem do Sampaoli, ou a questão é muito maior? É muito maior. A minha impressão é que essa é uma declaração protocolar de quem assume, de quem reconhece que as coisas não andaram bem. E não é que elas não andaram bem agora, no final, né? Elas em nenhum momento andaram bem. E o primeiro a saber, eu imagino, é o seu treinador. Aqui e ali a gente ouve declarações de jogadores, conversas com pessoas próximas a respeito do tipo de relacionamento que existia no dia a dia de trabalho no Flamengo. Não é novidade no Flamengo, não, foi assim em outros clubes. Isso, também. E também não é novidade em relação a esse treinador e essa comissão técnica que tem um jeito de trabalhar. No sentido bem prático, assim, se você me conhece e está acostumado às pessoas não te darem bom dia quando te encontram pela manhã,
isso talvez não tenha absolutamente nenhuma influência no seu humor, na forma como você vai lidar com as tarefas daquele dia, independentemente do ambiente. Mas se as coisas não são assim para você e você está acostumado a um outro tipo de trato, de dinâmica, de trato, talvez você não consiga se habituar a isso e isso continue a ser um problema. Então, de maneira bem simples, é mais ou menos isso que acontecia com esse treinador, que em outros ambientes, com outro tipo de jogadores, pode não ter absolutamente nenhum tipo de problema originado desse comportamento. No Flamengo, no Brasil, o que os jogadores disseram a respeito dele em todos os lugares foi exatamente isso. Nesse combo de responsabilidades, diretoria, comissão técnica, jogadores, a frase do Sampaoli, vocês não souberam me aproveitar, eu não soube aproveitá-los e vocês não souberam me aproveitar, é uma frase que pode muito bem se aplicar ao que foi realidade, mas na hora da gente observar as responsabilidades, quem tem menos é o grupo de jogadores. Então eu acho que isso continua acontecendo. Curiosamente, o mesmo tipo de pessoa, o mesmo tipo de conhecedor de futebol que diz que basta dar as camisas, distribuir os coletes joga pro alto. E oferecer um ombro amigo de vez em quando, abraçar aqui e tal, é que isso é o suficiente. Esse é o mesmo tipo de olhar para o futebol que agora condena os jogadores do Flamengo, dizendo que eles são péssimos profissionais e não se esforçaram, não quiseram jogar, não quiseram competir, o que evidentemente está muito distante da realidade. Para mim, o grande problema com o Sampaoli, com Vitor Pereira, com Paulo Souza, principalmente com esses três, uma incompatibilidade absoluta entre o futebol que esses técnicos entendem, sentem, enxergam, querem aplicar, e o futebol que a maioria dos jogadores que compõem o grupo do Flamengo, em especial os mais talentosos, entendem, sentem, querem jogar. É uma questão de idiomas diferentes do futebol. E enquanto o Flamengo não entender isso, não solucionar isso, os problemas vão continuar, talvez até com o treinador, que aparentemente é o principal candidato a substituir o Sampaoli, o Tite. O Flamengo, há muito tempo, tem se convertido numa máquina de transformar todos os profissionais aparentemente em gente pior do que são de fato, técnicos e jogadores. E aí tem um problema que é do clube. O problema não é das outras pessoas. O problema é do modo de trabalhar do clube. É uma máquina de rebaixamento do status de técnico. Disso, e de jogador também. Porque todo mundo que chega lá sai menor. Olha, o Renato chegou no Flamengo com um tamanho e saiu dado como se não fosse nada. No Grêmio se recupera. O Paulo Souza sai e vai se recuperar na Salernitana, salvando um time modesto do rebaixamento na Itália. Então, o Vitor Pereira é um mau profissional? Não creio. Pelo currículo que tem, por mais que a passagem no Brasil tenha sido ruim, ele é um profissional que já deu resultado. Então, o Dorival era um profissional ruim quando saiu do Flamengo? Não. Mas foi pintado que bateu no teto, não tinha capacidade para lidar com esse elenco. Esse é o cenário ideal para o Tite? Honestamente, hoje eu não vejo o Flamengo como o melhor caminho para o Tite. Acredito que ele, pelo status que tem hoje, mereça coisa melhor. E o coisa melhor não é pelo Flamengo, não é pela instituição. Treinar um clube do gigantismo do Flamengo, com esse poderio que o clube tem, é algo que enche os olhos de qualquer um. Mas com essa diretoria, com a forma de trabalhar da gestão do Landim, que termina no ano que vem, que vai ter um ano eleitoral pela frente, isso daí para o Tite pode não ser o que ele tanto trabalhou para ter, que é um projeto pós-seleção que ofereça a ele a possibilidade de subir ainda mais na carreira, de experimentar desafios novos. No Flamengo, ele vai experimentar mais do mesmo no futebol brasileiro, sem algo que ele tinha no Corinthians, que era uma mão forte bancando. Pode-se falar várias coisas e ter várias questões sobre a gestão Andrés, mas foi uma diretoria que o segurou no cargo. Foi um grupo político que soube bancar o treinador na hora difícil. E no Flamengo, isso não vai acontecer. Na primeira sequência de maus resultados, já vai vir a desculpa. A filosofia do Tite não casa com a do Flamengo, não tem a identidade do clube.
E isso daí, até pelo estereótipo. O Tite hoje já não é mais o mesmo treinador de 10 anos atrás. Evoluiu, tem mais repertório, mas isso vai ser colocado em xeque. Então o Tite precisa pensar muito bem sobre esse passo também, entendendo a grandeza, sim, do Flamengo, mas as pessoas que tomam conta hoje do futebol têm uma visão, uma mentalidade amadora sobre o departamento de futebol. Então, André, mas ainda sobre essa história do Tite, parecia muito claro que o Tite, pós-seleção, imaginava ou esperava a questão de trabalhar na Europa. Caso isso não apareça, pensando no mercado nacional, Flamengo, pela grana envolvida, não de salário, de potencial no projeto, de investimento de jogadores, é um grande chamariz. Tem essa questão desse histórico recente de moer técnicos e uma diretoria, uma questão política que talvez o Tite possa olhar e falar, não me interessa. Mas entre o pró, da grana, do projeto, e o contra, que é essa efervescência, você acha que pesaria o que mais para o Tite? Se não houvesse a Europa na jogada. Sim, aparentemente não há mesmo, né? Então, aquela perspectiva que ele tinha depois da Copa de trabalhar na Europa, clube médio para grande, não aconteceu. A prova disso é que o Tite continua tranquilo, em casa, sem aparecer, sem falar, evidentemente também sem trabalhar. Agora, é uma coisa que pode estar acontecendo por causa dos contratos dos treinadores atuais. Talvez seja necessário esperar um pouco mais. Vai depender daquilo que ele entende como prioridade. Não só ele, né? O Tite tem uma equipe de trabalho que é grande. Ele tem um filho que é seu auxiliar. Ele tem 2 outros auxiliares que trabalham com ele há muito tempo. As informações que eu tenho de últimas horas é que a estrutura do Flamengo, o tamanho do Flamengo, os jogadores que fazem parte do elenco do Flamengo, talvez tenham aberto alguns olhos no sentido de entender que pode ser bom. Mas é uma coisa muito incipiente. Até a semana passada, clube no Brasil não interessava. Existe um outro aspecto. Dirigentes do Flamengo, gente que faz parte da tomada de decisão alto escalão. Essas pessoas declararam amplamente, de maneira às vezes até pública, porque havia muita gente por perto, que não contratariam mais treinadores brasileiros depois da saída do Dorival. Incluindo o Tite, o nome dele chegou a ser ventilado e negado. Agora, devemos esperar convicção dessas pessoas? É claro que não. É evidente que não. Tudo é no vai da valsa. Essas são as pessoas que contrataram o Vitor Pereira pelos 2 jogos que o Corinthians fez contra o Flamengo na final da Copa do Brasil. Por essa amostra, no ano passado, gostamos do desempenho desse time. Esse técnico deve ser bom. Aí o Vitor saiu do Corinthians, antes ou depois, nunca se sabe, nunca se saberá. Começou uma negociação que acabou levando o Vitor Pereira a assumir o Flamengo por pouco tempo. Vitor, o breve no Flamengo, né? Foi uma jornada bastante curta, porque também não lhe deram suporte. Então, assim, o que eu sei hoje, no chamado entorno do Tite, talvez, depende daquilo que for apresentado, do que o Flamengo quiser fazer com determinados jogadores, a situação geral. Mas eu não diria que é uma... Não vamos, não queremos, não adianta nem conversar. Fãs de esporte, já mais da final da Copa do Brasil e... É aquilo, né? Concordamos que o São Paulo tem que ser demitido do Flamengo. Isso concordamos, né? Após mais um vexame diante da Copa do Brasil. Vexame no Brasileirão, está em 7º colocado. Vexame principalmente na Libertadores, cair para o Olímpia. E agora mais um vexame diante do São Paulo. Obviamente que sabemos que o São Paulo tem que cair, né? E de imediato, né? Possivelmente deve cair essa semana. Sobre a situação do Tite. O Tite, ele é um técnico que possivelmente esperava a Europa não veio, os campeonatos já na Europa já começou, então ele deve abrir, vamos dizer assim, chance para poder comandar alguma equipe aqui no futebol brasileiro, né? A equipe mais propensa a ganhar títulos, né, é Flamengo e Palmeiras, né? Disputar títulos e ganhar é Flamengo e Palmeiras. Só que nesses últimos anos aí, né, o Flamengo, ele se mostrou um time muito vitorioso de 2019 para cá, e um time também de 2019 para cá, é um time que sempre demite treinador.
é um time, né, que moe treinador, né? Todo treinador que entra no Flamengo faz um mau trabalho e sai menor do que já era, né? Vamos dizer assim. Entra com tamanho e sai com tamanho menor, né? E isso se mostrou ultimamente, né? Questão dos resultados que não vinha e também da diretoria. A diretoria também tem um papel muito importante nessa aí, né? O Breyle tocou em um ponto importante ali, né? Tem os prós e tem os contras, né? De dirigir o Flamengo. Os prós a gente sabe que né? Jogadores bons, disputa de títulos e outras situações aí, né? Os contra diretoria geralmente não dá respaldo. Diretoria, quando o time não vai bem, a diretoria se esconde. Diretoria não dá respaldo ao treinador. E outro ponto aqui é que ano que vem, 2024, é ano político. E geralmente quando é ano político em um clube, os dirigentes nem sempre foca muito no time, né? No time dentro de campo, né? Acaba focando muito na sua carreira política dentro do clube para poder se reeleger ou tentar encaixar alguém do seu partido dentro do clube, né? Então, quando é ano político dentro de um clube, é muito complicado, né? Então é aquilo. Então tem os prós e os contras, né? Mas dirigir o Flamengo, qualquer treinador deseja dirigir o Flamengo, né? Só que aquilo, talvez treinadores param e pensam se é válido dirigir o Flamengo, porque é isso. O Flamengo é um time de moer treinador, uma máquina de moer treinador, né? Nesses últimos 3, 4 anos aí, né? Isso ficou nítido, né? O Flamengo já trocou de 8, 9, 10, mais ou menos isso, né? Então aquilo, após o Jorge Jesus meter o pé do Flamengo, vamos dizer assim, né? O Flamengo já em 3 anos já foi 8 técnicos, né? Então, Domenech, Ceni foi campeão aqui, Renato Gaúcho, Maurício de Souza também, eu tinha esquecido dele. Obviamente, a interina ali, mas comandou o Flamengo sim. Paulo Souza, Dorival Júnior, Vitor Pereira e Jorge Sampaoli agora, né? Então, aquele Flamengo sim é uma máquina de moer treinador, né? Então, enquanto o Palmeiras ele mantém um trabalho sólido, acho que foi de 2020 para cá, né? Mantém um trabalho sólido. O Flamengo já passou 2, 4, 6, 8 treinadores, né? Dificilmente um trabalho dá certo quando o time tem uma rodagem muito alta de treinador. Obviamente aqui, 2020 com o Rogério Ceni foi campeão brasileiro, sim, da Supercopa e do Carioca. Ele foi vice da Libertadores. 2022 com o Paulo Souza foi um desastre. E com o Dorival Júnior nesses últimos 5, 6 meses aí, ele conseguiu resgatar o Flamengo, tirar o Flamengo da 14ª colocação e conseguir levar o Flamengo a 2 finais, né? E conquistar as 2 finais, né? Que depois disso, isso aqui foi o maior erro da diretoria do Flamengo, o maior erro. E esse ano ficou provado isso, né? Veio o Vitor Pereira por causa de 2 jogos, a diretoria, esse é o cara para comandar a equipe em 2023, né? Tragédia, né? Então é aquilo. O próprio Flamengo se sabota, né? E a diretoria é o ator principal dessa peça aí que é o Flamengo, né? Em 2023, né? Vamos dizer assim. Mas é isso aí e tamo junto aí. Deixe sua opinião também.